grande Espírito, grande Mãe, maestros, maestrinas da sabedoria de todas as raças, de todas as eras. Abençoe o grupo, nos abençoe, nos auxilie a termos insights, a termos vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim. Oxe, alegrias. Vou dar o som aqui, senão não vão me ouvir. Tá, não temos perguntas, pelo menos não foi enviado para mim nenhuma pergunta. Estamos na página 159 do livro A Realização da Alma, do senhor Paul Bruton. Estamos no capítulo 6. Página 159. É o primeiro parágrafo da página. A busca da alma divina tornou-se sua estrela guia. Era natural para o buscador, a princípio, repelir a ideia de superação do ego, mas agora ele vê seu benefício. Isso, entretanto, não significa abandoná-lo na vida prática, pois enquanto estiver na carne, ou seja, no corpo, o ideal é encontrar um equilíbrio adequado entre o egoísmo e o altruísmo, porque ele precisa dos dois, né? Boa noite, Rei, alegrias. Quem mais chegou? Só. Vamos lá. Noite, Pai, benção, Mãe, boa noite a todos. Então, aqui ele está falando, né? Aqui ele está falando para ele mesmo, né? Ou seja, a busca da alma divina tornou-se sua estrela guia, né? Então, a busca do eu superior, do eu divino, da alma em si mesmo, para ele era, era guiança, né? Era tudo que ele fazia dentro da existência estava voltado para essa meta, né? Era natural para ele, como buscador, a princípio, repelir a ideia de superação do ego. Mas agora ele viu o benefício, né? Então, quando nós iniciamos na busca ou começamos a ter entendimento ou a compreensão, né? É natural, né? É natural nessa fase, né? Porque estamos tão identificados com a estrutura egóica, né, que são os corpos e a personalidade, que fica estranho pensar em abandonar essa personalidade e abandonar esse corpo, né? Mas, na verdade, não é abandonar, né? É transcender, né? E aqui mesmo ele fala, isso não significa abandoná-lo, né? Na vida prática, porque enquanto nós estivermos existindo num corpo físico, num cérebro físico, né? Temos que ter um equilíbrio, por mais iluminado ou adiantado que esteja, né, tem que ter um equilíbrio entre aquilo que nós chamamos espírito e matéria, né? Embora tudo é o espírito, né? Mas dos níveis mais transcendentes, esse nível aqui de nós aqui na terceira dimensão em corpo físico. Então, esse equilíbrio é muito importante, né? Então, ele fala aqui do egoísmo. O egoísmo é tudo que está ligado ao ego, né? Egoísmo, né? Então, o ego sempre é egoísta, né? Não tem outra forma de ser, né? E o altruísmo está ligado àquilo que é mais elevado, àquilo que é mais sublime, àquilo que é mais sutil, né? Porque ele precisa dos dois, né? Óbvio, né? Se está aqui na matéria, precisa dos dois, né? Precisa comer, precisa tomar banho, né? Precisa ter um lugar para morar. E essas coisas não mudam, né? Não é porque você iluminou que muda, né? Óbvio que, mesmo quando você já está adiantado no caminho e atinge a iluminação, a providência divina está sempre agindo a seu favor, né? Então, tudo aquilo que você precisa chega, né? Mas isso não quer dizer que você precisa ficar sentado na beira da estrada esperando chegar, né? Você pode ter uma casa, pode ter um carro, né? Tudo aquilo que é necessário para aquilo que você vai estar fazendo dentro daquela existência e daquilo que aquilo, né? E aquilo que o plano divino, né?
a ideia do mundo te propôs para aquele ser dentro daquela encarnação. Seguindo, é o pobre ego que se preocupa e se esforça para se aproximar da perfeição. Mas como pode o imperfeito transformar-se em perfeito? Deixe-o cessar sua preocupação e simplesmente se render ao perfeito eu superior. É isso aí. Boa noite, Elaine. Boa noite, Alex, que chegaram. Alegrias. Seguimos. Bença pai, bença mãe, boa noite a todos. Benção pai, Alegrias. benção mãe, boa noite, pessoal. Então, aqui, esse capítulo, né? é, o que, que tem interessante nesse capítulo, né? Ele fala, é o pobre ego, né? Por que, que ele chama pobre? Porque o ego é essa estrutura, né? A gente já falou e eu fico repetindo, né? Que é para memorizar mesmo, né? É a personalidade formada, estruturada por esses corpos, corpo físico, etérico, astral e mental, né? A consciência que está viva dentro de tudo isso, né? E que às vezes, e que na maioria das vezes até recobrar a memória ou se distanciar ou diferenciar, né? Ela está muito identificada e aí se percebe como sendo essa personalidade, sendo esse ego, né? E aí acha que o esforço está sendo da personalidade para buscar a perfeição. O ego não vai atingir a perfeição, né? É o próprio espírito, né? É o próprio espírito que está habitando esses corpos, utilizando esse ego, é que vai se manifestar. Por isso, né? Por isso no caminho eu sei que é difícil, né? Porque quando começa no caminho dá aquela sede de ter experiência, dá uma sede de ter visão, dá uma sede de não sei, um monte de coisa, né? E aí é relaxar, né? É relaxar e vai se rendendo, né? Paulatinamente, né? Vai se rendendo, vai se transformando naquilo que é possível transformar naquele momento de vida, né? Porque não adianta correr, não adianta fazer um esforço sobre-humano, porque é, isso vai causar algum desequilíbrio e em vez de ajudar, atrapalha, né? Então as coisas têm que seguir um ritmo em que haja harmonia, né? É o que eu costumo falar, né? É caminhar, 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 mas não correr, né? E não acelerar e não correr, não adianta. Acelerar, correr, não adianta. Parar também não adianta, é pior, né? É tão pior quanto, né? Ninguém pode fazer por uma pessoa aquilo que a natureza lhe está instruindo a fazer por si mesma, né? Desculpe. Ou seja, entregar o ego ao eu maior. Sem tal entrega, ninguém pode adquirir a consciência daquele eu maior, né? Do eu superior, do eu divino. É inútil esperar que um mestre faça por ela, ou seja, faça pela pessoa, essa tremenda conversão dentro de si mesma. Nenhum mestre poderia fazê-lo. A maneira correta é a única maneira é desistir desse patético ego, né? Agarrar-se ao próprio poder superior, né? À própria pequenez e às próprias limitações. A maneira correta e a única maneira é desistir desse patético agarrar-se ao próprio poder. Desculpe, a própria pequenez e as próprias limitações, né? Então, é desistir, né? Desse patético agarrar-se, né? Ao poder do ego, ao poder da pequenez e ao poder das limitações. É transcender, né? E aí ele vem firmando nesse aqui a entrega, né? E a entrega é importante, né? A gente já conversamos disso um tempo, alguns estudos lá atrás, né? Aquela prática da entrega. Eu entrego, né? Ao meu eu divino, ao poder superior, né? A divindade dentro de mim mesmo. Cada um escolhe o nome, a consciência cósmica,
Ó, né? Meu eu divino, meu superior, minha alma, aquilo que achar melhor, meu espírito divino. Cada um de acordo com o temperamento, de acordo com a tua própria existência no momento, acha mais confortável uma dessas palavras. Mas tudo a mesma coisa, né? Tem o mesmo significado e o mesmo alcance. E aí entregar, né? Entrego essa personalidade. Não, primeiro começa, entrego esse corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental. E essa personalidade entrego ao meu ser divino. Está entregue, né? Mas isso não adianta fazer uma vez, não. Isso aí tem que fazer todo dia, né? Todo dia, uma vez por dia, quando lembrar, né? Quem faz algumas práticas espirituais, ou sadhanas, seja como queira chamar, né? Já aproveita, sentou para fazer, já faz a entrega, já se entrega, né? No começo não é tão gostoso, não, porque o ego dá umas contorcidas, tá? Mas depois vai acostumando. Depois vai acostumando, vai acostumando. E aí, uma hora a entrega verdadeira acontece, né? Porque no começo a entrega não é verdadeira, é parcial, né? Estou entregando, mas não estou entregando. Estou entregando assim, né? Tudo, 100%. Mas depois, devagarzinho, a gente consegue, né? Cada um de nós consegue. É tempo também, né? E aqui também ele fala nesse parágrafo, né? Que nenhum mestre, por mais iluminado que seja, pode fazer isso por você mesmo, né? Ou por você mesmo, né? Isso aí ninguém pode fazer. Isso tem, cada um de nós temos que fazer esse processo internamente, né? Porque é o ser divino em si mesmo, né? Então não tem como um outro, lógico. Então, o mestre pode ajudar, o mestre pode instruir, o mestre pode ensinar exercícios, ensinar práticas, auxiliar, né? A presença de um mestre verdadeiro auxilia, acalmar a mente. Tudo isso é auxílios, né? Valiosíssimo, tesouros, né? Mas não é, o próprio mestre não pode fazer isso por você. Seres podem, durante o estado de sonho, né? Fazer purificações nos seus corpos, seja no astral, no etérico, no mental, até isso é possível, né? Dentro da lei, dentro da ordem, é possível todos esses auxílios, né? Tudo isso são facilitadores, gigantes, né? Tomar medicina de ayahuasca, participar de trabalho, tudo isso é gigante, né? Mas isso é você com você mesmo, né? A medicina também traz isso, né? Quando fala medicina, fala medicina da ayahuasca. E outras medicinas também, né? Ela te faz voltar para dentro e começar a se ver, começar a se olhar, começar a se perceber, né? Começar a ter um entendimento que você é esse espírito já, né? Sempre foi, né? Ser essa consciência que está aqui polarizada na pessoa humana, né? Que tem os corpos e uma personalidade, que a gente pode chamar de pessoa humana, né? Quando uma pessoa conscientemente pede pela união com o eu superior, ela inconscientemente aceita a condição decorrente disso, que é abandonar-se completamente para o eu superior. Então, quando a gente está pedindo para se unir com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso eu interno, né? Inconscientemente nós estamos pedindo para abandonar essa personalidade, todos esses corpos egóicos, né? Abandonar no sentido de transcender, né? Que às vezes a palavra abandonar fala, "Bom, eu vou morrer, pronto, aí já entra em, já porque ainda vencer o medo da morte é um estágio, né? É um processo que todos nós temos que passar por isso, né? Perder o medo da morte, porque não há morte, né? Na verdade, não há morte. Consciência só sai do corpo e vai para o astral, depois do astral vai para o plano mental, depois para o plano mental vai para a dimensão da alma e assim se vai. Aí você não está liberto, aí volta todas as encarnações, aí volta a reencarnar de novo, né? E quantas vezes, né? Todos nós já tivemos centenas de encarnações, quantas vezes já passamos pelo processo de morte?
daquilo que chama a morte do corpo, né? De abandonar o corpo. Deixar esse corpito para a territa e ir para outro nível, né? E toda vez que nós deitamos para dormir, o processo é semelhante, né? Não é igual, mas é análogo, né? Você deitou na cama, você apagou. Essa mente apaga, mas a consciência continua existindo, né? Aqueles que têm uma possibilidade maior, toma consciência no outro corpo, no corpo de sonho, no corpo astral, e está ali também, e continua existindo. E o corpo está lá todo inerte, né? Todo em sono. Tudo isso é para a gente lembrar, né? Que não, que não morremos, que morre é o corpo, a consciência não morre. A consciência está sempre existindo, né? Tal é o estranho paradoxo da busca, que, por um lado, a pessoa deve promover determinada autossuficiência, mas, por outro, deve render-se a um sentimento de completa dependência dos poderes superiores, né? Isso aqui também é importante, né? Importante a gente lembrar disso, né? Todo o nosso esforço, né? Todo aquilo que a gente chama de esforço, de prática, de estudo, de leitura, é valiosíssimo. Isso é importante. Sem isso, não caminha, né? Sem isso, não caminha. Você vai, né? Até pela pura devoção, você pode atingir um determinado patamar, mas também não passa daquele patamar, embora valiosíssimo e altíssimo, mas existe além, né? É render-se, né, à graça divina, à força divina, né, que é a própria mãe natureza, é o próprio Deus criador, é a própria fonte da onde surge o Deus criador, onde surge a mãe natureza, né? Mãe natureza é a vida, né? É tudo isso aqui, a vida que está fluindo através dos átomos que formam a célula dos nossos corpos. Mãe natureza é os átomos que formam, né, as partículas, né? Partículas, átomos, células das árvores, dos animais, dos minerais, né? Tudo isso é a mãe natureza, é a grande mãe, né? Aí quando fala grande espírito, é tudo que existe, né? É só um nome, mas é para dizer aquilo, né? No Vedanta Advaita chama de aquilo. Tanto que tem a máxima do Adva- Advaita Vedanta, que é tu és aquilo, aquilo és tu. É interessante essa frase, né? Isso aí o Ramana Maharishi, ou Maharshi, ele fala, né? Que esse aí é o resumo do Vedanta, né? Toda a obra do Vedanta lá de, sei lá de quantos milhares de páginas, de folhas de páginas, resume a isso, né? Tu és aquilo e aquilo és tu. E é verdade isso. Por quê? Porque aquilo é tudo que existe, que sempre existiu e que vai existir, né? Se aquilo é tudo que existe, que sempre existiu, você é aquilo. Não tem como você não ser aquilo, né? Não na totalidade, né? Não é guia para não, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não, menos, né? Baixa, mas baixa muito, né? É um raio do sol, né? Eu falo isso porque o ego infra fácil, né? E, e é uma doença grave, um ego inflado é uma doença grave. E perigosa até, né? E tu és aquilo, né? Se aquilo é tudo que existe, eu sou aquilo. Uma porção, né? Infinitamente pequena, mas sou aquilo. E se aquilo é tudo que existe, aquilo é eu, numa porção bem reduzida. Não sei se consegue acompanhar o raciocínio que eu estou trazendo dessa frase. Alguém quer fazer perguntas ou comentários? Ô, pai, o senhor Eu. poderia explicar novamente sobre a diferença não, né? Que o pai falou sobre a grande mãe e Deus, né? Sim, tem problema. É que eu realmente estou formulando aqui a informação.
Não, é uma visão, é como eu vejo, né? Ou como eu percebo, é como alguma filosofia de vários seres percebe, a filosofia do próprio Pibi, a filosofia Advaita, né? Advaita Vedanta, sim, e outras por aí. Mas pelo menos essas duas já estão embasadas no que eu estou falando. Se pesquisar mais, eu consigo achar mais. Temos a fonte única, que é o único sem segundo, que é o que os Vedantas também falam. É uma forma, eu estou trazendo porque é um paralelo e isso é importante, tá? Para ter um embasamento também, né? Então, o um sem segundo. Não é um relógio sem o segundo. É um sem mais nada, entendeu? Só existe ele. É a fonte de tudo que existe, que sempre existiu. Tudo que existe, universos, que existe mais universo, né? Está existindo, sai dessa fonte. Então, ele é o único. Então, você não precisa chamar ele de Deus, né? É aquilo, por isso que ele chama de aquilo, né? É a fonte. Eu gosto de chamar de fonte, que é mais fácil. Aquilo para mim fica meio estranho, então eu chamo a fonte única, né? A fonte de todos. Então, dessa fonte, essa fonte se desdobra no Deus Criador. Aquilo que chama Deus Criador de todas as religiões. É o Deus que criou o universo. Não o planeta Terra. O planeta Terra está incluso no universo. A gente acha, fala Deus, acha que acha um homem barbudo lá, que nem as religiões fala, com um porrete na mão lá. Não, isso não é um ser humano, né? É um Deus criador. Então, para quem gosta da palavra Deus, né? É o ser, é a consciência criadora, é a mente do mundo. Só que essa mente do mundo, esse Deus criador, vamos usar Deus, talvez fica mais fácil para a mente entender, né? A hora que ele vai manifestar-se em um universo físico ou criação, aí entra a força que os hindus chamam de Prakriti, que é a grande mãe, a deusa, a mãe natureza, que eu chamo, e eu gosto de chamar de grande mãe, que é todo o universo manifestado, tudo, galáxia, sol, tudo que você vê é a grande mãe manifestada. Então é isso, né? A fonte única da onde nasce, surge tudo, se desdobra. Outras escolas vão ter outras explicações, né? Mas eu estou explicando dentro daquilo que eu acredito, né? Essa fonte única se desdobra, Deus Pai, Deus Criador, e Mãe Criadora, Mãe Natureza existindo. E os dois se complementam, né? Embora sejam distintos, mas são complementares. Simples de entender, né? São complementares. Um complementa o outro. Universo e Deus Criador. É isso. Espero ter respondido. E bailando, né? E bailando junto tem o universo aqui, né? E temos nós aqui bailando dentro desse ser, né? Dentro dessa consciência infinitamente superior, né? É nós aqui também. Por isso que quando fala, né? Todos somos um, não é isso, né? Todos saíram de uma fonte só. Todos os deuses, todos os seres, todos os arcanjos, anjo, né? Deva, seja o nome que quiser dar, orixás, não importa. Isso são nomes, né? Mas são seres, né? Com todo o respeito, né? Por todos eles, de todas as culturas, mas todos nascem dessa mesma fonte. Não tem como existir alguma coisa fora da própria criação. Não sei se vocês conseguem acompanhar esse raciocínio. Tudo existe dentro da criação. Não tem uma coisa fora da criação. Então, tudo que existe é a própria criação manifestada. Seguimos aqui, então. Alcançamos a entrega total do ego somente quando cessamos de nos identificar com ele. Nessa aspiração está a chave para um método prático de realização. Importante, hein? Grava esse parágrafo aí. Quem está aqui, quem está
Quem está com livro de papel faz um risquinho, quem está aí no Kindle ou no coisa, faz um borrãozinho aí, sei lá como. Alcançamos a entrega total do ego somente quando cessamos de nos identificar com ele. Nessa aspiração está a chave para um método prático de realização. Sim, enquanto tivermos identificado. Por que eu falo isso? Porque enquanto nós tivermos identificado com o ego, né, a entrega não é total, é aquilo que eu estava falando, a gente vai entregando, mas vai entregando, né, por partes, né? Mas é assim mesmo, é gradual mesmo, não se preocupe, tudo isso faz parte do caminhar, né? Então, a desidentificação com a personalidade, com o corpo, né? Com o corpo físico, com o corpo etérico, com o corpo astral e corpo mental, é parte dessa tanto da entrega quanto do reconhecimento de si mesmo como consciência, como alma, como espírito, né? Mas tudo isso é um processo, né? Senão, senão alguém aqui pode começar a querer ficar maluco aqui. Não é o objetivo aqui não é fazer escola de maluco, não, né? É lembrar, isso é gradual, aí você vai se percebendo, né? Você vai se percebendo, chega uma hora que você se percebe, né? Que você não é o corpo mais, né? Você está no corpo. É que nem o carro, o automóvel que você dirige, né? Uma bicicleta que você dirige. Você está usando um veículo, você não é o veículo. Mas tem gente que é tão. Tem gente que se identifica até com o carro, né? Eu não moro mais em bairro, mas antigamente nos bairros as pessoas, né, compravam o carro e ficavam no meio da rua lavando o carro de sábado, passando cera. A pessoa está tão identificada com o carro, se alguém fizer um risco nela, é como se estivesse riscando o próprio olho dela, né? É só para entender a identificação, né? A identificação que faz com o outro corpo. E é o mesmo que nós fazemos com o corpo físico, né? Principalmente com o corpo físico. E com as nossas emoções também, que fala corpo astral, parece que está longe, é quando eu estou dormindo. Não, corpo astral. Quer dizer, primeiro, a dimensão astral existe paralela, que ela está existindo, coexistindo ao mesmo tempo que nós estamos aqui, a dimensão astral está funcionando do mesmo jeito. Não é quando eu estou dormindo que o astral existe, o astral existe durante o dia também, né? O plano mental existe aqui durante o plano de vigília também, é só que eu não estou percebendo ele, eu não estou consciente dele. Mas pelas minhas emoções e por aquilo que eu estou sentindo, eu posso perceber como é que está o astral daquele determinado local onde eu estou, né? Entenderam? Você entra num lugar de vibração baixa, você já sente o astral ali. As pessoas até falam, "Pô, o astral aqui está ruim." E é uma verdade, né? Porque aquilo ali no nível astral está fervendo, né? E o que que é o astral? É formado pelas emoções e pelos desejos de todos que estão ali, né? Entra numa boate à noite, né? À noite, de dia, nem sei se mas deve existir ainda, né? Acredito que sim, essas coisas não acabam fácil, não. A energia que é lá, por quê? Porque o astral ali, todo mundo que está ali está com algum desejo específico, todo mundo que está ali tem uma intenção específica, então tudo ali, e até o plano mental daquilo ali está todo voltado para aquela determinada energia pelo qual aquilo foi criado, né? Aquela boate foi criada, aquele local foi criado para existir. Então, todos que vão lá vão na mesma coisa, tudo aquilo. Então, o astral ali é uma maravilha, né? Para quem está naquela mesma energia, né? Ô, pai, Eu. você falando isso, né? A gente vai com as aulas, com todo o processo, a gente vai se percebendo, né? Se observando. E domingo eu fui no zoológico com as crianças, então é aberto. Tinha muita gente. Até que eu tava de boa, tava tranquila, né? Aí depois a gente saiu e foi pro shopping, que elas queriam almoçar. E aí era do lado do campo do Palmeiras, era jogo do Palmeiras, cheio de torcedor do Palmeiras. Nossa, eu não sei, parece que dói na alma da gente. Na minha, no caso, eu senti. Tem uma hora que elas vieram falar comigo, a minha neta, as minhas netas e minha filhada, eu olhei para ela e falei assim,
calma, para de falar, um minuto. Calma, que é muita gente, é muita gente. Aí eu parei para pensar, tinha muito mais no zoológico, mas era um ambiente mais aberto. Eu acho que a harmonia do local também estava mais tranquila. Mas ali naquele momento, a minha cabeça começou a ficar, fiquei tonta. Eu falei assim, calma, não falem comigo agora, só um minuto. Só me deixa me organizar aqui mentalmente. E eu cheguei em casa assim, cansada, né, de todo o dia e tal. Mas eu senti que onde gastou mais a minha energia, onde consumiu mais, foi dentro do shopping. Naquele momento com aquela torcida, não por ser do Palmeiras, né? Acho que pela energia mesmo que estava ali. Eu fiquei muito, muito exausta. É isso, Rê. Gratidão por compartilhar, mas é exatamente isso. É o campo aonde nós entramos. Campo, não estou falando de futebol, estou falando é o campo psíquico, aonde nós adentramos, né? Se entra dentro de uma multidão, aquele campo está ali vibrando. E os shoppings foram criados para quê? Para templo de consumo. Se vocês já perceberam, os shoppings, né? Pelo menos a grande maioria, eles é feito no mesmo estilo de catedrais, né? Aqueles teto alto, amplo, grande, né? Que é para, só que ali é para o consumo, né? E aí vai, né? E aí vai. Mas vamos voltar para o nosso, pro nossos estudos ali. Mas é isso mesmo. É só lembrarmos sempre, né? Qualquer lugar que nós formos, nós estamos em contato com o plano astral, plano etérico, né? Nós estamos no plano físico, não estamos vendo, mas em qualquer lugar que nós adentramos, seja a nossa casa, seja um templo, seja, né? Seja o restaurante onde eu vou almoçar, né? Ou não sei o quê, nós estamos entrando também no plano astral daquele local, no plano físico, né? Fisicamente é fácil de ver, mas está entrando no etérico e no astral e no mental daquele lugar lá. Se lembra disso, é um facilitador, né? Aí você para, dá um jeito de sair se o negócio estiver muito ruim. Se puder, né? Se não puder, reza. Enquanto o buscador estiver com mais medo de abandonar o ego do que desejoso de ganhar a consciência além dele, permanecerá na escuridão. Simples assim, né? Enquanto o medo de abandonar o ego estiver existindo, está na escuridão. A escuridão que ele fala é a ignorância, né? E a ignorância é a escuridão. É a mesma coisa, né? No sentido de não saber, de não conhecer, de não reconhecer também. E no começo dá medo mesmo, né? Então, uma das, né? Quando estiver fazendo entrega ou sentir que está com medo, né? Todas essas forças egóicas estão com isso, entrega esse medo para o seu eu superior, né? Para o seu eu e seu divino, né? Fala, ó, eu entrego esse medo. O medo da entrega, eu entrego, né? Aí ajuda bastante no começo. Depois não precisa, né? Mas toda vez que der medo de entrega, toda vez que tiver sentir medo do ego, sabe, os corpos com medo daquilo que é transcendente, entrega o medo. Você, como, né, como consciência dentro desses corpos, entrega, né? É importante. Porque sempre ter forças contrárias, né? As coisas não é simplinho, não, né? Para tudo que vai fazer tem forças contrárias, né? E faz parte do próprio desenvolvimento. Para todas as coisas há um valor. Opa, quem? Desculpe. Danilo, Ô, Danilo, pode falar. não é que você falou agora sobre a consciência além permanecerá na escuridão e um pouco do que já foi lido sobre abandonar o ego e entregar o eu superior? Veio agora o insight falando sobre o livro do Trigueirinho, quando ele fala sobre o trabalho de Hércules, sobre a cabeça da Hidra e entregar a luz do sol para ela não crescer mais, né? Daí eu lembro muito disso por causa que tipo, eu meio que uso isso na minha vida, assim, agora, né, depois dos estudos dos outros textos, que sobre meus vícios, até com a bebida mesmo, que eu falava sempre, eu primeiro me tinha medo, eu falava,
eu espero beber uma cerveja e sentir cheiro ruim, essas coisas. E hoje, comigo, eu penso assim, eu vou num ambiente onde tem bebida, não sinto vontade nenhuma, porque foi isso que eu fiz, entregar para o superior. Eu falo, ela não é mais forte do que eu consigo ir nesses ambientes, não ficar muito tempo, né, já não é mais para mim, mas eu não preciso me entregar a ele. Daí agora eu meio que entendo esse processo de entregar para o superior, sabe? Me lembra muito esse trecho do livro. É isso, Dani. Bem lembrado os trabalhos de Hércules. Para quem entrou no estudo há pouco tempo, né, tem todos esses estudos gravados lá no, lá no canal do YouTube, lá no GMF, lá tem todos os trabalhos de Hércules lá, de forma didática lá, todos os comentários. É muito importante o trabalho de Hércules. Assim, um mito de Hércules como desenvolvimento do ser, da pessoa humana encarnada na busca do si mesmo é muito valioso. Seguimos. Para todas as coisas há um valor correspondente. Para a consciência do eu superior, pague com a coisa que bloqueia seu caminho. Sacrifique o ego. Simples assim, né? Simples, mas ao mesmo tempo é um trabalho de Hércules de vidas, né? Porque o ego é onde nós estamos manifestados, né? É os corpos onde estamos manifestados, é esse nível de existência aqui, né? Então, é todo um trabalho. Mas é possível, se não fosse possível, a gente não estava aqui falando sobre isso, né? E aí cada um, né? Importante sempre frisar isso no seu tempo, no seu momento de vida, de existência, né? Todos os conhecimentos que já tem de outras vidas, nesse momento aqui agora, vai vendo que é possível estar se aperfeiçoando, lapidando, praticando, né? Se ele quer a graça completa, deve fazer a entrega completa. Ele deve pedir nada mais do que ser levado totalmente ao eu superior e por este. Pedir poderes ocultos de qualquer tipo, até mesmo o tipo que é chamado de poderes de cura espiritual, é pedir algo menos do que isso. Importante isso, hein? É importante, né? A entrega total, a entrega completa, né? Ao poder superior, ao grande ser criador de todo o universo e aquilo que transcende o próprio Deus criador, né? Mas tudo isso a gente vai com o tempo, né? Aprendendo tudo isso. Eu me lembrei aqui agora esse negócio de entrega completa. Dizem, né? Dizem, pelo menos falam por aí, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de Santo Agostinho, né? Eu não sei, está em algum livro, eu não li, eu só soube disso através de terceiros, né? Mas a fonte é boa, então eu estou repassando. Mas deve estar em algum escrito lá. Diz que Santo Agostinho ele era bem libertino antes de iniciar a busca, né? Depois, e aí depois que ele iniciou, o pessoal que fala, né? Que ele falava assim, ó Deus, né? Me cure de tudo isso, mas não agora, espera mais um pouquinho, que eu ainda quero aproveitar um pouquinho aqui as coisas. E virou santo, né? Quer dizer, pelo menos dentro do catolicismo. E aí é um grande ser, né? Está falando, mas isso é uma forma, é uma forma mais suave da gente entender que as coisas não são tão simples, né? E a entrega não é tão simples, né? A gente vai se entregando a cada dia vai entregando. Entregar tudo de uma vez é impossível, praticamente impossível, a não ser que você já veio predestinado, né? Só precisava de uma faísca. Mas devagarzinho é possível, não? Entrega, entrega, entrega. Quando você vê, você já tá mais para o outro lado, né? Está mais para o transcendente do que para esses corpos aqui.
Alguém tem perguntas ou quer fazer comentários? O pai, Pai, ixi, pode falar, Alex. obrigado, comadre. O pai, é possível dentro de a gente realizando uma prática, uma sadhana, né? No caso, eu que gosto muito de ficar quietinho e meditando ali, aprendendo, né, a meditar, a gente perceber dissipação, tá acontecendo, como se estivesse acontecendo uma dissipação, dissolvendo energias e a gente perceber isso, conseguir sentir como se estivesse dissipando energias assim do nosso corpo, só que não do físico, do astral. É possível? Sim, Ou eu tô doido? não, não, tá doido, não. É possível, é possível. As práticas servem para isso. As práticas servem para isso. É que normalmente, né, na maior parte da vez, toda essa purificação, essa transmutação ocorre de maneira inconsciente. Quando a gente fala inconsciente, né, não passa pela consciência. A gente não tem percepção disso, né? Por isso que eu já falei isso, né, algumas vezes, né? Com a prática, depois de 6 meses, um ano, 2 anos, não importa, né? É que você vai percebendo uma transformação dentro de si mesmo, né? E às vezes você não sabe como aconteceu, simplesmente aconteceu. É isso. Sim, mas é possível perceber, sim. Que bom, né? Se foi dado a perceber, é para você não ficar, como é que fala, desanimado. Não, mas foi muito assim, foi algo, não é normal que aconteceu só uma vez, espero que aconteça mais no momento certo, mas eu percebi a transmutação, como se eu fiquei quieto ali, imóvel, a mente estava em silêncio total, é como se eu sentisse transmutando, assim, eu sentia a vibração e as coisas, tipo, saindo, assim, como se fosse, sei lá, umas energias, assim, foi liberando, e aí só se fica quietinho, só se concentra. É E isso. aí eu percebi assim, né, as coisas acontecendo, aí eu fiquei ali naquele estado, aí quando acabou, aí eu voltei, aí eu senti bem mais leve, foi até num momento meio diferente. É a graça. Isso a gente chama de graça. Ah, então não tô doido. Gratidão. Diga, Carlinha. Pai, quando esse processo de desidentificação, né? Quando a gente começa a ficar observando muito essa personalidade atual da gente no cotidiano, né? No dia a dia, aquela observação, tentando o máximo se tornar testemunha disso tudo, né? Em algum momento é correto a gente essa percepção de que essa personalidade atual, por ela já estar há um tempo, né, em contato com esses estudos, em contato com a medicina, está na busca, está caminhando, né? É correto a gente pensar que essa personalidade atual, ela é até assim um pouco mais, entre aspas, fácil de, de se submeter a isso. Isso que eu estou querendo dizer, de se submeter a isso. Porque em algum momento essa personalidade atual ela começa a se submeter a isso para que de fato ela seja uma maneira de escoar, uma abertura de reminiscências passadas desde quando o ego existe, desde a primeira vez que a gente surgiu, não que alcance com essa profundidade, porque aí essa personalidade atual que resolveu, né, assimilar, caminhar dessa forma, chegou nesse momento, ela começa a ser um funil de abertura para essas reminiscências, para que de fato comece essa desidentificação. Eu não sei se eu consegui explicar. Então, eu penso que eu entendi o cerne da pergunta, né? Eu penso que
Sim, sim. Mas vamos lembrar, né? Nós somos a consciência, né? Uma alma, um espírito existindo nesse corpo, e essa personalidade, né? Uma manifestação de todas as reminiscências da alma, né? Aonde está o chamado também corpo causal, onde está todas as sementes de todas essas reminiscências de todas as existências, né, por qual a alma já passou. Existência, ou seja, corpos, né, igual você, né, mas numa outra época, num outro corpo e aquela coisa toda, e fazendo outras coisas. Até aí tudo muito fácil de entender, né? E aí, com o tempo, toda essa estrutura, né? É por isso que a gente fala, a prática é ir se entregando. Então, chega um momento, né? Chega um momento que ela se é que é difícil achar a palavra, ela se entrega-se parcialmente, né? Ela passa de, diminui o confronto com o eu superior, sim, isso sim. Ela vai diminuindo, né? Mas lembra que o ego é a mente também, né? Então, o ego, nunca esqueça disso, a mente é egóica, né? A mente é a estrutura egóica e é poderosa, né? E é orgulhosa, né? Então, o orgulho, né? O orgulho é a última coisa a ser entregue, né? Até o último momento da iluminação, o orgulho está lá presente e a mente está presente. Então, essa entrega total, ela não vai existir por si só, né? Mas de tanto caminhar, de tanto, né? De tantas práticas, de tantas vidas, né? E nessa vida, óbvio, né? A iluminação, se ocorrer, vai ocorrer nessa vida, né? Ou lá próxima, né? Não importa, mas a gente na minha forma de ver, a gente deve pensar que pode ser nessa, né? Não, não fica deixando para a próxima. A gente está nessa vida, a gente pensa nessa, né? E aí, essa rendição total só vai vir quando o próprio espírito, né? A tua própria, você, como ser divino, assumir todas essas partes. Mas durante o caminhar, é aquilo que a gente fala de estudante avançado, né? Aquele que já andou mais ali, o aprendiz avançado, ele chega no momento em que as partículas que formam, os átomos que formam esse corpo, que vai formar a personalidade, já é um pouquinho maior, né? Já estão mais de 50% purificado. Então, tudo isso cria um campo de tensão ou de oposição menor, né? Então, isso se torna um facilitador. Não sei se eu respondi. Então, essa personalidade, a partir de um, vamos falar assim, do jeito que você fez a pergunta, essa personalidade, a partir de um momento, né, de um determinado estágio, um momento da caminhada espiritual, ela se torna mais dócil em relação ao eu superior. Não, não que ela vá fazer a entrega livre e espontânea à vontade total, entendeu? Não se iluda com isso. Por si só, o ego não se entrega totalmente. Quer dizer, primeiro, quem impulsionou a busca dentro do. Não é o ego que tá buscando o eu superior, o eu transcendente. Não é o ego. É o próprio impulso do ser divino através da alma que impulsiona esse núcleo de consciência aqui, nós, aqui agora, cada um de nós, que está sendo impulsionado a buscar. Sem o impulso da alma, não tem como o ego buscar. O ego não vai buscar transcendente. E se ele entra na busca sem a alma, ele vai ser um, ele vai ser um perigo, né? Porque ele vai usar tudo que sabe, o que tem, né? Sem para criar criar tudo aquilo que a gente olha aí para fora e vê de líderes religiosos aí ou seres dentro de uma religião, né? Sem julgamentos, mas né? Uma parte, né? É bem isso, é ego, né? Não é um ser realmente entregue ao próprio espírito, né? Consegui responder, Carla?
Qual a dúvida que ficou? Não, conseguiu. É que eu usei a palavra personalidade para ficar mais fácil de entender, né? Pensei para que todos nós conseguíssemos entender. Mas eu quis dizer assim, enquanto ser, né? Porque enquanto ser, a alma tem, nós somos uma alma, é isso, né? Nós somos uma alma. E aí a alma, né, nesse momento, nessa encarnação atual aqui, ela está, vou usar essa palavra, ela está usando essa roupagem dessa personalidade atual. Só que ela já teve várias outras roupas, vários outros casaquinhos. E aí, quando esse casaquinho atual que ela está usando, quando ele começa a ficar dócil, se render, porque esse é o momento de acontecer isso. Vamos pensar que nas anteriores isso não tinha acontecido, de fato, de iniciar essa entrega, de começar essa compreensão e iniciar essa entrega, falando como ser, né? Essa docilidade, né, que é o início dessa entrega, ela está ocorrendo porque não é uma forma de escoar, mas é a porta para que os outros casaquinhos comecem a ser limpos até que chegue lá no ego que surgiu junto com o eu superior, e aí sim começou de fato um processo de desidentificação. Eu te entendo, mas para tirar a tua dúvida, como é que eu vou explicar isso daí? Então, essa alma que está dentro desse corpo, né? A gente volta naquela primeira coisa, né? Com a purificação e as transmutações desses corpos, né? E isso é um trabalho feito pela própria alma, não é a personalidade, não é os corpos. Então, a alma trabalhando nesses corpos, eles atingem um determinado grau de pureza e de transformação que se torna receptível para a própria consciência. A partir do momento que esses canais, que toda essa estrutura está receptível para essas consciências, e se a alma ainda tem, né? Ainda tem muitas reminiscências para ser lapidadas e para ser transmutadas, e essa vida ela vê oportunidades, sim, ela vai colocar nessa vida as ações e acontecimentos, né? Para que aquilo seja também transmutado e também lapidado e purificado. Entendeu? Se não entendeu, pergunta, ué. Entendi. E aí, em algum momento, esse casaquinho aqui atual, ele para de funcionar naquele modo automático atual. Ele começa é como se puxar os outros casaquinhos e as coisas começarem a funcionar e a emergir de acordo com esses casaquinhos anteriores. Isso que eu estou querendo dizer, Sim, sabe? então, mas na realidade Porque não é ele seria que puxa, é a alma que envia, é o teu próprio isso, a ser. alma que envia. Isso, a alma que Se envia, desculpa. necessário, e se vê que é para essa encarnação. Sim, O que for possível também, o né? que for Óbvio, né? possível, sim. Sim, sim, Então, mas sim. aí depende, né? Para que isso aconteça, é aquilo que é chamado, quando o ser, né, que já tem uma longa caminhada de existência, eles costumam chamar no meio espiritual ou no meio esotérico, é como queira, né? De encarnação de síntese, né? Entendeu? Então, a alma encarna no corpo e vai sintetizar todas as outras encarnações. Aí tem que aguentar a porrada, né? Mas daí a alma já tem força suficiente para aguentar todas as pauladas que vai vir de tudo quanto é canto, de tudo quanto é lado. Por quê? Porque ela está sintetizando todas as encarnações nessa encarnação. Para quê? Para que aconteça, possivelmente aconteça aquilo que a gente chama de despertar total, ou iluminação, ou realização. É isso. É simples assim, gente. Mas são milhares de anos, são centenas de encarnações, e estamos aqui, ó. Estamos aqui numa quinta-feira aqui,
né? Estudando, relembrando. Na realidade, a gente está só relembrando, né? Tem que relembrar. E se a alma não tivesse impulsionando nós não estaríamos aqui num estudo desse de quinta-feira, né? Não estou falando isso para, como é que fala, para alisar ego para estar aqui, né? Isso não faz nem sentido, mas é para entender, né? Que aqueles que nós chamamos de buscadores conscientes é porque o próprio espírito está impulsionando, né? Sem esse impulso do espírito, não tem como. O ego por si só não vai, não adianta. Por isso que falo, não pode forçar ninguém, né? Não é sabedoria forçar ninguém a entrar no caminho, a ninguém fazer isso, né? O que todos nós podemos fazer, se a pessoa pergunta, é explicar, colocar, né? Se a pessoa está precisando, oferecer ajuda, né? Naquilo que é possível, oferecer oportunidades, sim. Mas se a própria alma não tá impulsionando, aquilo só vai servir ali para resolver aquela situação que a pessoa está existindo, né? É isso, a alma que somos nós mesmos, a alma somos nós mesmos. Isso que é engraçadinho, né? A alma somos nós mesmos, né? O espírito é nós mesmos, né? A gente só precisa acordar, né? Precisa acordar. Aí toma medicina. É uma das formas de ajudar a acordar, né? Toma medicina. Aí vai acordando. Eu faz 35 anos que eu tomo medicina. E vai acordando, né? E vai acordando, não é de uma vez, né? Acorda e depois volta, acorda, volta, acorda, volta. É igual um dia após do outro, né? Você deitou para dormir, sonhou, acordou outro dia, aí começa tudo de novo, né? De vez em quando você desperta, clareia tudo, vê tudo, percebe tudo, quer dizer, tudo forma de falar, né? Mas o véu sai, o véu percebe as coisas, né? Dentro da espiritualidade com ele e volta de novo, né? E aí precisa de esforço, tudo de novo, né? Para se mantendo, né? E, e quanto mais estágios, né? Forma de falar que as palavras não ajudam, né? Mas quanto mais você vai galgando, mais as forças contrárias também vai te fazer ataques coordenados, né? Através das suas próprias reminiscências, através dos acontecimentos, para quê? Porque não é interessante, né? Não é interessante o despertar, né? Então tem forças que acham que não é para você despertar, né? Mas tem o outro lado que te impulsiona para despertar e que auxilia, né? É isso, metade rema para a beira, metade rema para o mar, como diz aquele povo de marinheiro, né? Metade rema para a beira, metade rema para o mar. E para onde eu vou? Eu vou para onde eu escolher, né? Se eu quero ir para o mar, eu vou ajudar quem está remando para ir para o mar, né? Se eu quero ir para a praia, eu vou ajudar quem está remando para ir para a praia. Simples assim, né? Simples assim. Então, eu agradeço a presença de todos e de todas. Até sábado, para quem vem sábado, e alegrias aí. Então, quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. 30 segundinhos para a gente fazer nosso encerramento dos estudos de hoje, né? Grande Espírito, grande Mãe, Maestro, Maestrinas da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights e nos ajude a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, rauch, alegria, namastê, axé.